Eles não estão me respondendo agora. Vamos lá. Vamos embora, então. Pedrão, a gente está pronto. Quando estiver, pode colocar no ar. Pedrão, pode colocar no ar. Já estamos ao vivo, Edu. Mandei para você aí, ó. Tá ok, Ele tá então. dizendo aqui, mandei para você. Então... Beleza. Bom, pessoal, a gente já está aqui ao vivo. Muito boa noite. Bem-vindos aqui a mais um bate-papo do ILC, Instituto Liberdade Conservadora. O nosso convidado de hoje é o pastor, cantor, produtor musical, compositor e, quiçá, político Wesley Ross. Wesley, muito obrigado pela presença, grande prazer ter você aqui com a gente. E eu já queria começar com uma pergunta. Quem é o Wesley Ross por Wesley Ross? Conta pra gente. Boa noite, gente, boa noite. Grato pelo convite. Wesley é uma pessoa de vida simples. Eu não tenho caminhos com a política, tá? Então não trabalhei de assessor para nenhum político, não fui listado em gabinete de nenhum político, então não tenho experiência com política. Eu tenho opiniões, eu tenho minhas análises que eu faço, que acabaram viralizando, mas eu sou da música, eu tenho um estúdio de gravação e no universo gospel eu sou produtor musical. Então eu gravo cantores conhecidos, cantores consagrados, que a turma gosta. Há mais de 25 anos eu faço produções de discos que foram indicados a Grammy Latino, disco de ouro, de platina. Então isso deu notoriedade ao meu trabalho, que é 100% musical. E por eu ser pastor de formação de família e formação teológica, não sou pastor sênior de igreja, né? Pensa pastor, fala, já associa logo, é aquele cara que tira dinheiro, que pede dízimo e oferta, que tem salário de pastor. Não tenho ovelhas, não tenho igreja, não sou pastor sênior, não vivo de igreja nem de salário de pastor. Então eu sou pastor por amor à missão, por ser evangélico, por ser criado e por ser formado em teologia e ter assim uma história de vida com o ministério pastoral. Então, meu ministério hoje, por exemplo, é envolvido com música, como eu já disse, mas a minha música é estúdio, é profissão. No meu chamado não é profissão, é um chamado, eu encaro como missão. Então eu viajo Brasil e mundo em igrejas evangélicas há pelo menos uns 25 para 30 anos, ministrando aqui nos Estados Unidos, Europa. Então, onde tem comunidades brasileiras, sempre me convidam. Eu acabei construindo um bom nome para isso. Então, eles sempre me convidam para seminários, conferências, palestras, simpósios. Então, esse é o Wesley. Eu sempre fui de servir de alguma forma. Porém, a política acabou me atraindo por conta de análises políticas, vídeos que viralizaram com a minha opinião. Então, acabaram vendo em mim um formador de opinião, que acho que eu nem sabia que eu era, né? Nem sei se eu sou também, mas enfim. Acabei aceitando o posto onde me colocaram, né? Beleza. Catita, por favor. Bom, primeiramente, Wesley, me permita chamá-lo de Wesley, já que claro, não é um pastor, né? Então, assim, é uma honra tê-lo aqui. Agradeço a sua gentileza em conversar com uma anônima lá no seu Insta, quando eu lhe chamei para lhe fazer o primeiro convite. Prazer é eu que te sigo, que sou fã, né? Acompanho aí o seu trabalho. Fiquei assim, puxa, mas ele me respondeu. Não é ele. Não pode ser. Fui conferir para ver se aquele perfil realmente era o seu azulzinho. Falei, gente, não pode, ele me respondeu. Fiquei muito feliz. Falei para os meninos, gente, o Wesley me respondeu. Muito feliz mesmo, então estou muito honrada com a sua presença aqui. Como eu lhe disse, eu que sou sua fã, que sigo aí seu trabalho. Poxa, Kátia, você está aumentando minha responsabilidade. Mas eu gosto tanto do Wesley produtor, do Wesley que canta, do Wesley pastor, porque eu já vi muitas pregações suas, algumas me emocionaram, confesso. Já vi o Wesley lá no Haiti, que depois nós vamos falar sobre isso. Então, assim, quando você me respondeu, sabe assim, fala assim, puxa,
eu sou uma anônima, ele não sabe quem eu sou, e ele teve esse cuidado de responder a mim, representando naquele momento, né, o nosso canal. Então eu estou muito feliz e honrada por tê-lo aqui, e para nós é uma honra realmente, para as pessoas que nos seguem. Eu sou honrado. Então é uma honra mesmo. E para começar, eu já vou direto aí, né, no assunto do momento, que é a parte política. E eu queria saber de você como foi receber do presidente, do nosso presidente, aquele convite que foi uma convocação, né? Porque ele chegou ali com a espada na mão, né? E te fez assim, e te fez um convite que não tinha como recusar, né? Para sair deputado federal por São Paulo. A minha segunda pergunta é se alguma vez passou pela sua cabeça ser um político, né? Ainda mais já começando como deputado. E a minha terceira pergunta, que é tudo de uma só, eu quero saber do beijo do Bolsonaro, que você deu o beijo nele. Olha, eu não tinha tido até então um contato com o presidente em momento algum. A minha surpresa foi saber que ele me acompanhava meus vídeos, e eu soube disso por ele, na verdade eu não sabia. Eu sabia que a turma toda compartilhava. Eu acabei ganhando muitos amigos nesse tempo de fazendo vídeos que viralizaram. Sempre me chamavam no inbox, ministra Damares, parabéns, que posicionamento, olha, manda um vídeo, quero postar e tal. E aí a Bia, o Lorenzoni, e quem mais? O Tarcisão, Mário Frias se tornou um irmão da gente. Hoje eu falei com ele umas 3, 4 vezes. Tudo que acontece, a gente se fala. O André Pociúncula, que está lá na pasta da cultura, defendendo ali as leis de fomento, por exemplo, ali, Ronê, que hoje está tomando pancada pra caramba, se tornaram amigos. E o Hélio Negão, quando eu comecei a falar sobre raça e a minha defesa, tanto o Hélio quanto o Sérgio Camargo da Palmares, foram assim, pessoas que ficaram muito próximas mesmo, da gente trocar telefone e se falar, e eu ia a Brasília só para estar com eles, e a gente passar tempo junto, almoçar junto, jantar junto. Mas até aí eu não sabia o quanto refletia no presidente isso, o quanto o presidente estava de olho nisso. Porque eu via muito o Flávio postando, o Eduardo postando, o Carlos postando, a própria Michele postando, mas o presidente até então não. E aí a minha surpresa foi que eu tive que ir a Brasília para uma visita no gabinete do Lorenzoni, e a Denise, ela tem uma afinidade muito boa comigo. A Denise, ela pastorona, ela e o Lorenzoni são assim, pessoas muito de Deus, fazem aquele devocional de manhã, lê a palavra, ministra e tal, e se identificam muito com minhas mensagens, vídeos que eu solto, e aí ficou aquela coisa, poxa, pastor, vem aqui no gabinete e tal. Eu disse, olha, eu quero levar um amigo aí. Eu tenho um amigo que é um deputado no estado do Paraná que queria levar um projeto, apresentar o Lorenzoni, então a conversa era essa. Eu estou indo acompanhar esse meu amigo, que é um deputado estadual, e está tudo certo. É uma visita e vou voltar para São Paulo. Pois bem, quando nós chegamos lá, foi feita a comunicação com a Michele. Olha quem está aqui, olha, o pastor está aqui e tal. E aí eu fui surpreso com a alegria dela. Nossa, pastor, vim aqui no evento, vou ter um evento amanhã de acessibilidade. Poxa, vem cá, fica com a gente e tal. Eu falei, como é que eu falo não? Então tá bom, eu vou estar no evento. E aí eu estava com um violão, porque eu ia ministrar em uma igreja à noite de um amigo. Falei, olha, estou indo na Brasília. Poxa, então você passa aqui na igreja, vai ser legal te receber, a turma gosta de você e tal. Então, por isso, eu estava já um soldado com a arma em punho, né? Que era o meu violão. Foi quando a Michele disse, olha, vem, você vai cantar no evento e tal. Eu não sabia que evento era esse. Eu sei que tem a bancada à Frente Parlamentar Cristã, pode ser um culto lá dos deputados evangélicos. Eu não ia nunca imaginar que fosse um evento no Salão Nobre do Palácio e, de repente, com a presença do presidente e de todos os ministros, porque eu não sabia do que se tratava. Então, marcamos amanhã de manhã, você passa aqui no meu gabinete e tal, ok. Quando chego de manhã, entrei no carro do ministro Lorenzoni e falei, cara, vou te levar para um lugar ali que você precisa ir, vambora. Quando nós chegamos, passamos por um detector de metais e quando abre a porta era a sala do presidente. Aí eu quase caí para trás. Então foi uma surpresa, assim, total. Só que a surpresa maior é que quando abriu, eles estavam todos concentrados para esse evento de manhã.
Então, estavam todos na sala conversando com ele. Então, tinha ali a turma que faz a segurança dele, tenentes generais. Só que estavam meus amigos. Estavam lá, o Mário, estava lá. Aí, pronto, a piada já ficou pronta, né? Quando eu botei na porta, o presidente olhou para mim e eu tomei um susto, que eu não sabia onde é que eu estava entrando. Ele disse assim, olá, o negão. Caramba, o negão tá aqui. Quando eu falou negão, aí eu soltei. Me chamou de negão, eu vou processar. Pra que eu falei isso? Aí, cara, foi risada pra cá, risada pra lá. Aí foi muito legal que no abraço que eu dei, me tirou do chão, me tirou os pés do chão. Eu falei, caramba. Aí foi muito legal que eu vi o lado humano, aquele lado simplório que ele tem. O mesmo cara de sentar e tomar um caldinho de cana com um pastelzinho, foi, senta aqui. E conversa vai, conversa vem. Pô, negão palmeirense, pega lá a bandeira do Palmeiras, traz aqui a bandeira do Palmeiras, fez aquela recepção e tal. E a gente conversando em piada, até que a Michelle disse, gente, vamos descer que vai começar a sessão. Aí descemos. Quando nós descemos, foi uma surpresa maior. Me deram um espaço gigantesco para eu falar, para eu ministrar e eu cantar uma canção que emocionou todo o palácio. Eu fiquei emocionado, eu vendo a reação, vendo o Mário chorando, vendo o Hélio chorando. Então foi assim, virou um culto, na verdade, e era um evento de acessibilidade para deficientes, ao qual eu me encaixo bem, por ser preto ou índio se encaixa, enfim. Foi muito bom, foi incrível. E depois daquela reunião, a gente tirando foto e abraça e aquela coisa toda, e tira foto com outro, ele chega e me faz aquele... Alguém estava filmando, né? Eu falei, registra um filme, um videozinho, vou falar alguma coisa, só que não deu tempo de eu falar. Ele tomou a frente e falou, negão, e aí, vamos vir para São Paulo? Ele tomou iniciativa. Porque se eu peço, primeiro eu tinha que ter planos para isso, eu não tinha. Nenhum plano político, nenhum. Minha música é música, minha vida é música, produzir uma empresa que eu levo caravanas para Israel, eu levo muitos grupos para Israel todo ano. Então, esse é meu mundo. Então, não era política. E também, se fosse, eu pedisse, poxa, presidente, faz um vídeo para mim, ele ia falar, pô, esse cara é um aproveitador, esse cara tá, né, também tendenciosa essa vinda dele aqui. Então, jamais sairia de mim. Então, eu penso que o Espírito Santo soprou nele, aqueceu no coração dele para me acordar, porque ele falou comigo na minha cara, olha, se os bons se omitirem, os maus prevalecerão. Isso aqui é um convite para deputado federal. Bora? Quando ele falou bora, não sei se você viu no vídeo, eu só deitei a cabeça no peito dele, abracei e falei, uau, eu não tinha palavra para falar o quê? Eu só falei, uau. E assim o vídeo viralizou, o convite foi oficial, e aí eu entendi que estava nascendo uma proposta dentro de um propósito. E esse propósito é de Deus, porque nunca foi do Wesley, nunca arquitetei isso. Então, como é que... Se eu tivesse que pedir, Kátia, uma confirmação, Edu, se eu quisesse pedir uma confirmação de Deus, né? Me confirma, será que é para eu vir para... Poxa, você quer uma confirmação maior? Porque em tempos da Bíblia, sentar com o presidente era sentar à mesa do rei. O próprio rei que me convocou. Então, pera lá, eu não preciso de prova nenhuma. Eu falei, ok, aceitei e já sou um pré-candidato a federal. Maravilha. Bom, eu quero muito falar da tua carreira como produtor musical, porque eu sou um mega fã aqui, entendeu? Como a Catita é fã em diversos aspectos, eu sou teu fã na produção musical já de muito tempo. Mas eu vou falar nesse assunto um pouquinho mais tarde, porque eu vou pegar um gancho na tua fala agora. Você disse então que te pegou de surpresa, foi um sinal, a gente vê isso claramente, e que você não tinha planos políticos até então. E eu peço a liberdade para te chamar de você, porque eu não conseguiria... Claro, por favor. Pois é, essa cara tão jovem, uma pessoa tão familiar, eu não consigo chamar de senhor. Legal. Deve ser até mais novo do que eu, então... Mas, enfim... que coisa boa! Eu não acredito que você falou do isso. Do que eu não, linda. Porque eu continuo sendo a vovozinha daqui da turma. Mas, Wesley, diga lá. Então, você não tinha planos, foi tudo assim, mais ou menos de surpresa, mas quais são os teus planos hoje? Quais são os teus projetos? Olha, Edu, a minha fala, ela ficou muito forte nos vídeos, foi o que chegou até o presidente, e depois ele me falou, olha, eu assisto todos os seus vídeos, tudo que chega para mim eu assisto, concordo, eu vejo coerência. Então, a minha fala mostra um certo preparo, mas é um preparo de curioso, né? É um preparo de ler bastante, eu leio muito, eu me formo muito, eu me intero muito, então não foi difícil aceitar e entender que existe um mecanismo e existe uma necessidade. Então, falar de planos para quem vai exercer um cargo parlamentar é uma loucura, porque o parlamentar ele não tem um cargo de execução, ele é um legislativo, ele vai mexer com leis. Então, para mexer com leis, ou você levantar ideias para que os colegas ali aprovem ou não, né, no parlamento, ou você concordar ou não com a ideia de outros colegas, principalmente que vem da oposição, essa é uma função de legislação.
Acompanhado a legislatura, você tem liberado para você emendas, valores, né? Que é para você fazer agregar isso ao seu estado, o estado que te elegeu. Então, você ter um projeto dentro de um circuito parlamentar é uma loucura. Porque o cara que fala, poxa, eu sou da música, eu vou defender a cultura. Tá, mas dentro do estado de São Paulo, um prefeito pegar uma cidade, vai, Araraquara, Limeira, Catanduva, qualquer cidade dessa de São Paulo, procurou o deputado, né, ou de repente um hospital, enfim, alguma coisa que tenha uma ligação federal. Me procura porque sabe que o deputado tem as emendas e pode atender o município dentro do seu estado. Então, poxa, é um projeto para uma pavimentação, o PIB não comporta, o caixa está lá embaixo e o deputado pode servir com as suas emendas. Então, lá estou eu servindo aquele município que compõe o estado, que acreditou que eu sou os olhos e os ouvidos do estado lá em Brasília. Para isso, você tem um deputado estadual que cuida das causas estaduais e quem te representa com verbas e leis federais representa o seu estado lá. Então, eu acredito que não é o momento de repente, eu falar, olha, gente, eu tenho uma projeção, um projeto. Não. Se eu vou ser um parlamentar representando São Paulo, eu quero saber o que São Paulo precisa. O que o hospital... precisa de um equipamento cardíaco que custa $1 milhão. Vai lá vai estar a minha emenda. Então, aprovou-se, tudo, tá, emenda cedida, hospital tal, da cidade tal, vou lá, entrego, aí faz aquela coisa do cordão da estreia, e emenda cedida pelo deputado Wesley Rosa, deputado Eduardo Bolsonaro, deputada Zambelli, é assim que funciona. Então, eu acho que mais do que ter um plano como um parlamentar, ele tem que ter uma sensibilidade de atendimento, porque o meu plano pode não ser o que eu estou atendendo. Posso atender um pedido para uma pavimentação de estrada, um pedido para a compra de viatura, embora isso é do governo, mas todo o auxílio extra para municípios menores que tem que vir de algum lugar, eles vão lá no gabinete, conversa com o governador, não deu, fala com o deputado pode trazer essa verba de Brasília. Então lá estão os deputados que representam o Estado, que se der certo e eu for um deles, eu quero escutá-los independente do meu plano. Aí sim, claro que projetos e ideias vão surgindo, porque a cada dia você tem que criar um projeto de lei para rebater coisas que vão surgindo. Você não esperava que há 3 anos atrás ia surgir uma ideia de banheiro neutro. Surgiu. Então, exato. De repente, não estava no plano do parlamentar falar sobre linguagem neutra há 4 anos atrás. Surgiu. Então, conforme for surgindo aquilo que vai atrapalhar o planejamento de quem me elegeu, sabendo que eu defendo as bandeiras Deus, Pátria e Família, é óbvio que eu vou estar lá para entrar com um projeto de lei para que seja aprovado, ou vou derrubar na minha assinatura negativa qualquer projeto diabólico que tiver que passar que infrinja essas 3 colunas. Então, eu penso que esse será o meu papel. Por isso que eu não quero arriscar muito falar de projetos meus, que eu quero servir. E quando você serve, você não tem projeto, né? Você vai servir a necessidade. Tocar de ouvido, né? Então, beleza. Wesley, eu quero falar agora da tua carreira como produtor musical. Como eu falei, sou muito fã. Você já trabalhou com nomes que marcaram época, né? Pessoas inesquecíveis, grupos, enfim. Então, eu queria que você desse um panorama pra gente dessa parte como produtor musical, como começou, como foi ao longo de todos esses anos e como seria essa transição, se é que vai haver a transição entre produtor musical e político, ou se os dois vão trabalhar em conjunto. Eu acredito que trabalhar em conjunto é quase que impossível. E deixar morrer também no meu coração é uma coisa impossível. Eu não sei como que eu vou sintetizar isso de verdade. Eu penso que eu vou ter que ter um homezinho na minha casa para tratar como um hobby, não uma entrega de tempo total, até porque eu tenho uma equipe muito boa. Então, por exemplo, produzir para mim é uma coisa muito prática, né? Com os anos eu acabei tornando muito prático a minha forma, a minha logística de produção. Exemplo, eu gosto da ideia do Wesley, eu quero a ideia do Wesley. Ele está parlamentar, mas eu não quero nem saber, eu quero fazer meu disco com ele. De repente é uma Priscila Alcântara, que eu já fui produtor, é uma Rose Nascimento, que eu sou produtor, uma Shirley Carvalhais, um David Keelan, um Robson Monteiro. Eu tenho grandes nomes que produzem comigo. Então, o que eu faço? Até no quarto em casa, você com o seu home, sua placa, você faz o desenho, que é o storyboard, começo, meio e fim. Esse começo, meio e fim é pegar um violão, um cliquezinho, e aí criei o arranjo. Isso é coisa de minutos, na minha cabeça isso é muito rápido, né? E aí eu encaminho para a minha equipe, aí meu tecladista cobre a ideia, ou seja, ele não vai definir uma ideia, ele vai cobrir a ideia que já chegou montada para ele chama os músicos e grava. Talvez eu vou só lá no dia de captar a voz, dirijo a voz da pessoa, vejo se está exatamente como eu criei,
né? E aí o que não tiver eu dou meus pitacos e isso eu faço de um homezinho, porque eu acredito que 90% do meu tempo 90 porque eu digo assim também que eu tenho atividades extras, eu tenho família, eu tenho um cachorro, eu tenho meus filhos, então eu vou usar algum desses tempos para não deixar assassinar o produtor musical, não deixar morrer. E falando de como começou isso comigo, vem lá de trás. Eu sou autodidata, eu venho de uma vida muito simples, de uma favelinha, barraquinho, vendia meu chocolate no trem, então nunca fui a conservatório, completamente autodidata. Eu comecei indo em estúdios para tentar trabalhar de auxiliar. Poxa, me coloca aí, eu gosto disso aqui, eu quero aprender. Então eu ia lá para Isso em São Paulo, isso foi tudo em São Paulo. Em São Paulo, em São Paulo. E eu lembro que eu ia assistir os cantores gravando para eu ver como é que funcionava, como é que era, e aí eu ajudava, liga aqui, desliga ali, pega o cabo ali, Wesley, pega não sei o que e tal. Eu fui ficando como auxiliar. Eu lembro que eu comprei um teclado e na época do disquete, a gente colocava os disquetes e já era um workstation. Workstation é aqueles teclados que você tem todos os timbres e ele te permite gravar em multipistas. Então eu gravava a bateria, gravava o baixo, mas assim, tudo som sintetizado, tudo som de teclado. Mas eu já fazia um baita de um arranjo e salvava no disquete. Quando o cantor chegava, tava aquele playback montado parecendo uma banda, né? Porque eu gastava madrugada e montava e colocava as cordas e fazia... Assim eu fui aprendendo, fuçando. Minha faculdade foi faculdade Fucei, né? Fucei que deu certo. E aí, quando eu vi, eu estava trabalhando para um cara que ele conheceu a minha agilidade de fazer muito rápido com disquete. Pô, o cara rapidinho monta uma bateria, um baixo, guitarra, e ainda vai lá e grava a guitarra, porque eu plugava o meu cabinho lá e eu mesmo gravava a guitarra. Ou seja, era Banda Eu. Era o nome da Mas banda, isso Banda ele Eu. te viu produzir, você foi até ele, como é que foi essa pegada, como é Não, que surgiu essa história? ele foi fazer um pacote de jingles, e se não me engano era político na época, e aí ele viu aquela agilidade, pô, agora solta a bateria, isso, agora solta o baixo. Ué, você faz tudo. Eu faço tudo aqui no disquete. Aí, mas você atua onde? Qual estúdio você trabalha? Você veio fazer que trabalho de quem? Eu falei, não, é que eu era auxiliar aqui no estúdio. E aí eu comecei a fazer uns playback das irmãs da igreja. As irmãs queriam cantar as canções das cantoras mais famosas e não achavam o playback. Não, faz pro Wesley, que o Wesley faz. O Wesley bota uma bateria, bota um baixo, bota um negócio lá. Então o povo mandava os louvores da igreja para eu fazer os playbacks. E esse estúdio era o estúdio de uma associação onde você faz a inclusão de música para recebimento de direitos autorais, que era a SICAM. Então, na SICAM, eles tinham um estúdio, caso, eu quero registrar uma música, eu quero fazer a inclusão de uma música, mas cadê a música? Não tem, tá aqui na minha cabeça. Pô, bem simplesão. Como assim? Tá na sua cabeça? Não, tem que ter um papel, tem que ter um registro, tem que ter a partitura. Fala o seguinte, vai lá no 16º andar, tem um estúdio lá, procura um neguinho lá chamado Wesley, que ele monta no disquete lá seu arranjo, e aí você põe uma vozinha lá. Então eles tinham um estúdiozinho bem pequeno. Então eu tinha que ser muito prático. Eu fazia rápido, colocava e já tinha outro na fila. Próximo, para ser o INSS, que um monte de velho com as fitinhas cassete na mão para gravar, porque eu era o cara mais high-tech, eu já fazia os arranjos no disquete. O disquete era coisa de primeiro mundo. Então deu certo, porque aquilo ali foi a minha faculdade, eu peguei agilidade, atendimento rápido, e fui pegando as manhas. Via que a voz, eu passei a ser o técnico, gravava a voz, afinava a voz, botava efeito. Eu vou abusar um pouquinho da tua história toda aqui, vou pedir mais uma informação. Como é que você chegou na SICAM? Como é que foi? Se eu pergunto como fã, porque eu quero saber como é que foi o teu começo. Na SICAM, eu fui lá para fazer a edição das minhas músicas. Eu já tinha essa experiência com um disquetezinho nas igrejas, fazendo para as irmãs, né, fazendo o playbackinho delas, para cantar lá no ciclo de oração, nos cultos. E aí, de repente, o cara falou assim, mas esse arranjo aqui, quem foi que fez? Tá legal, pô, que pegada boa de baixo. Foi o Paulo Gaúcho. Paulo Gaúcho é um grande cacique dentro da SICAM. E o Paulo falou assim, pô, esses cantores que vêm aqui, rapaz, tudo com a fitinha na mão, se cobrar aqui, sei lá, vai, 50 cada música, você faz, Wesley? Falei, R$50? Nossa, eu até babei. Falei, R$50? 50. Eu falo, se quiser um arranjo, a gente inclui sua música, mas tem que ter o esqueleto dela. Tem que ter um arranjinho. Vai lá e faz com essa. Aí paga 50 para você, você faz. Pode ser? Eu falei, claro. Eu fazia 10 músicas por dia. Era 500 conto por dia, 300 por dia, 400 por dia. Eu nunca vi tanto dinheiro. Quem vendia bala, passar por uma coisa dessa deve ter sido maravilhoso, né? Algo de outro mundo, não? Então, assim, eu comecei a ver dinheiro, comecei a comprar minhas roupinhas, roupa muito simples, eu não tinha instrumento, comprei, o teclado era da igreja, agora comprei o meu, e assim eu fui. E aí, nessa da SICAM, eu fui conhecendo pessoas, eu queria gravar, mas não quero gravar aqui.
uns mais entendidos, né? Ah, estúdiozinho muito simples. Você não quer fazer esse arranjo, eu te levo no estúdio tal. Ok, chegava lá, era um mega do estúdio, nunca tinha entrado. Falei, uau! Aí, poxa, esse aqui que é o produtor. Aí, o que você tem aí? Falei, um disquete. Como é que você vai tirar o som daí? Falei, põe um cabo aqui que eu vou mandando. E aí, não tinha multipistas. Então, eu mandava a primeira bateria e voltava, eu soltava, tinha que soltar o baixo, depois sincronizar aquela coisa toda, né? Colocar... Enfim, era um malabarismo que só eu sabia fazer o negócio. E aí, os olheiros olhavam. Poxa, cara, pô, tem uma cantora também, não sei da onde, você podia fazer um arranjo para ela, pô, sua ideia é bacana. Aí indicou uma cantora aqui, que indicou outra ali, eu não sabia cobrar, então eu deixava os estúdios cobrarem e me pagarem. Então, por exemplo, o arranjo era, sei lá, coisa de 3, 4 mil reais, eles me davam 300, 400, ficava com dinheiro, ou seja, eu dei muito dinheiro para muita gente no começo, porque eu não sabia nem como que negociava isso. Mas eu fui adquirindo experiência, até que de uma dessas gravações, a Mara viu, ela dizia, essas coisinhas eletrônicas, faz um negócio bem infantil para mim, assim, só para criança e tal, e eu fiz para a Mara Maravilha, ela ficou encantada, falou, você vai fazer meu disco inteiro. Aí fiz o disco da Mara, aí fiz o segundo disco da Mara, aí fiz o terceiro, já mudou os dados aqui, eu já estava sabendo, já estava conhecendo, já estava com o nome espalhado nos estúdios, tinha estúdio que me chamava só para gravar guitarra, chama aquele cara para gravar guitarra que ele grava legal. Aí ia lá, colocava guitarra de um, guitarra de outro e tal. Quando eu fui ver, quando descobriram que eu era evangélico, aí começou a vir a turma do gospel. E é uma galera que eu conhecia quando era criança, só de capa de disco. Agora estava eu lá fazendo. Resumidamente, hoje eu devo ter umas 700 produções assinadas, entre elas pelo menos umas 200 de ponta, assim, de nego que na época do físico vendeu no mínimo aí, 100 mil cópias de disco. Eu tenho uma galeria que chega no meu estúdio e vê uma recepção cheia de disco de platina, diamante duplo, ouro. Eu não tenho mais onde colocar tanta premiação. E tudo começou com servindo pessoas que não tinham a mínima condição de gravar. E eu estava lá servindo eles com o disquetinho por causa de R$50, dando oportunidade para eles registrando a música, tendo seu playback e tal. Eu falo que aquele que não serve para servir, que não vive para servir, não serve para viver. Não serve então, para viver. Acho que eu servi para viver e estou aqui. E antes de eu passar para cá, Tito, Wesley, você tem algum projeto hoje para novos talentos, alguma seleção de jovens talentosos, alguma coisa assim que você produz? Tem. Essa pandemia deixou o pessoal muito assim, sem norte, porque quem fazia eventos, fazia shows, ele ficou sem show presencial. Então, ele não tinha show presencial, quem tinha culto não tinha culto presencial, até ser liberado, você viu que estragou aí muita gente. Eu, por exemplo, sofri muito com o setor de empreendimento. Eu empreendi em uma loja aqui em Alphaville, um bairro bacana, todos sabem que Alphaville é um lugar de gente da prateleira de cima, então em um shopping muito chique de Alphaville eu tinha uma gelateria parede com McDonald's, onde eu joguei todo o investimento no ralo com essa conversa de fica em casa e economia a gente vê depois. Eu sou vítima disso. Então, essa loja eu perdi praticamente, foi um investimento muito alto, investimento de reforma, de funcionário, de compra, enfim. É uma coisa que eu não gosto nem de falar, porque se para mim, que tinha uma condição melhor, eu vi a falência de um negócio, imagina aquele que depende unicamente daquele estabelecimento, daquele negócio, ainda daquele emprego que seja, né? Mas aí o cantor, eu percebi o seguinte, eu falei, poxa, tem músicos aqui que paga aluguel, tem filhos, tem contas, o que eu vou fazer? O povo não está gravando, não tem show, não tem evento. Então eu tive uma ideia, eu falei, gente, eu ganho-se pouco, mas ganha-se no montante, então nós vamos salvar todos. Eu lancei uma promoção maluca, que ela está valendo inclusive até hoje, porque a fila está muito grande, já fiz mais de 200 cantores na pandemia, só para você ter ideia. O que eu fiz? Uma produção, sei lá, 5, 6 mil reais, uma música produzida, aí vem mais o clipe, sei lá, o cara vai investir mais 10, 12, ele vai sair com 14, 15 mil reais com uma música para ter um material, uma live session com banda, de repente, para o YouTube. Nem todo mundo tem esse dinheiro, estamos no meio da pandemia, como é que faz? Eu falei, gente, vamos lá, custo lá embaixo, tá? É ajuda de custo, porque vocês daqui a pouco vão estar pedindo cesta básica. Essa é a grande verdade. Então vamos lá? 200 conto. Paga 500, aceita. Não, 200. 200 para baixo, teclado, pronto. O resto eu faço, para não ter que pagar profissionais. E eu dirijo o cantor, então, filmagem, um filmmaker para fazer umas 3, 4, 5 tomadas, depois editar bonitinho, entregar com a banda, legal. Tá, cara, você já fez clipe para mim de 6, 7, 8, você vai fazer para mim agora por R$600. Muito bom. Irmão, 600 e salvar a sua lavoura, você pegar uns 200 cantores e não ter que ir para a internet pedir, pelo amor de Deus, uma cesta básica, porque você não está trabalhando, porque não está tendo show para você filmar. Montei um time que entendeu a proposta, eu salvei a lavoura deles e, ao mesmo tempo, abençoamos quem tinha condições de fazer, só se fosse nas condições que eu propus.
um clipe, mais a música, mais a distribuição digital para todas as plataformas, Spotify, Deezer, Amazon, Google Play, todas elas por R$2.000, ainda parcelado. Ou seja, vieram pelo menos umas 200, assim, por baixo. Eu moro aqui em Lausanne, Suíça, então eu vou comprar passagem para o Brasil, não compensa fazer uma, vou fazer 10. Eu moro na Espanha, então vem gente da Espanha, vem gente da Suíça, vem gente... eu moro no Piauí, não compensa passagem, hotel, então eu vou fazer 5. Aí fazia 5. Então 5, 10 mil. Então 10 mil aqui, 15 mil ali. Conclusão, foram mais de 200. 207, 208, se eu não me engano. Né? Até o mês retrasado, desde o início da pandemia. Então você soma aí, um músico que ganhou R$200 vezes 200 produções dessas, eu estou falando de 40 mil na conta daquele cara que não ia ter o que comer na pandemia. Então, ou seja, salvei eu salvei a lavoura mesmo, no sentido de dar essa oportunidade para novos talentos. Então, quem tiver que procurar, tá valendo, é a última bateria, porque você sabe que agora eu estou em pré-campanha, não vou poder mais estar ativo. A minha equipe poderia até continuar, mas acredito que as coisas vão normalizar, não precisa mais fazer esse valor. Então, o valor de oportunidade. Quem estiver ouvindo, até o final de fevereiro está valendo, só se inscrever que você vai ter sua música, seu clipe e sua distribuição digital por R$2.000. Então, galera, fiquem atentos. Uma oportunidade dessa não é a qualquer momento que se tem. Catita, querida, passo para você. Que pena que eu não sei cantar. Mas... é só o que te falta. Cantar, Catita. Eu faço você cantar. Olha, se você fizer esse milagre, olha, meu filho, porque nem falar às vezes eu consigo. E estou aqui ouvindo você falar e... não, para minha surpresa, escuto tudo isso após eu ver um vídeo seu falando do seu pai. Não sei se você vai lembrar, com certeza vai desse vídeo do seu pai, que ele tinha um terno, né, para ir para a igreja, e que vocês todos iam para a igreja com ele. Então, somente quem tem bases familiares e que veio da humildade, da simplicidade, consegue ter um coração assim. Né? Então, eu fico emocionada de ouvir você estendendo a mão, porque isso a gente não sabe pelas redes sociais, desse trabalho que você fez tão importante num momento onde muita gente, sim, passou necessidade, passou fome, e você ajudou essas pessoas. Então, eu gostaria de te falar, que apareceu aí na tela uma mensagem, o nosso seguidor, acho que um dos principais, né, incentivadores nossos aqui do canal, o desembargador Alexandre Teles. Você precisa conhecer ele, viu? Porque ele acabou de dizer que você tem o voto dele. Uau! Que você é uma pessoa... ele tem o seu voto. Olha a responsabilidade, porque você tem o voto de um desembargador. Tá aumentando a responsabilidade. É muito sério. É muito sério. E eu gostaria de falar agora um pouquinho a respeito daquela missão maravilhosa que você tem no Haiti. Eu vi vários vídeos seus lá, vários vídeos comoventes, um deles que assim arrebentou meu coração como mãe, que foi ver aquelas crianças comendo bolinho de terra. Me imaginei ali, no seu lugar, vendo aquilo, sabe assim, é desumano saber que uma criança está comendo um bolinho de terra. E ver que você sai aqui do Brasil com a sua, né, equipe missionária para fazer esse trabalho grandioso, e eu queria que você falasse desse trabalho para nós. Uau! Eu não tenho equipe missionária, tá? Só para você entender que o negócio é mais sério ainda. Eu faço, às vezes, viagens solitárias, eu chamo pessoas para irem. Nessa última ida nossa em 2019, eu fui 2 vezes em 2019, fiz o Natal deles no finalzinho do ano e fui no meio do ano, e eu convoquei, o pessoal entrou para ir comigo, empresários, pastores, enfim. Mas aí entrou a pandemia, nós não fomos. Estava fechado, e aí perdemos passagem, porque prorrogaram para 1 ano, aí com 1 ano ficaram de devolver, até hoje não devolver, eu tive que mover uma ação, enfim. Mês passado eu ia, e aí eu tive um problema com a Gol, até postei, apareceram aqui 300 mil advogados para
processarem a empresa por conta do que havia acontecido, mas são 10 anos que eu vou todo ano, tem ano que eu vou 2 vezes, né? Faço uma ação no meio do ano e uma ação no final do ano. O que vale entender aí é que eu não tenho ONG, não tenho associação, não tenho fundação, não vou amando de algum empresário, de alguma igreja, toma aqui, vai lá. Não, é um recado de que quando se quer, faz. Eu tive uma vida bem à beira da linha da miséria, então eu queria conhecer isso. Depois que eu fiz minhas turnês, assim, vou falar, não é um auto-marketing, mas só para você entender, um menino que vem de onde eu vim. De repente você se vê palestrando para doutores na Alemanha. Você se vê falando teologicamente, com bases teológicas, num seminário na Espanha, na Suíça, na Itália, Inglaterra. Eu passei por tantos lugares, na Áustria, tantos lugares, que eu falei, poxa, eu não posso me considerar um missionário por algo que está me trazendo recurso, está vendendo meus livros, está vendendo meu curso, e eu estou atuando nas igrejas e recebendo cachê, recebendo oferta. Isso aqui não é uma missão. Eu estou... eu posso dizer que eu estou trazendo uma ferramenta de suporte para as comunidades brasileiras que não tem, de repente, uma banda, uma música, um músico, então eu trago seminário, eu trago ensinamento, pô, que legal. É uma ferramenta de suporte. Não é uma missão, principalmente humanitária. Eu queria conhecer a extrema miséria, até ingratidão a Deus, para fazer algo por alguém com aquele recurso que eu estava ganhando, sendo que quando eu precisei, eu não tive quem fizesse pela gente. E eu sei que é a dor de você passar fome, passar necessidade. Eu não tive infância, né? Meu pai era, embora um grande senhor pai, ele era muito severo, muito religioso. Então, solta pipa é do diabo, bola é do diabo, peão é do diabo. Então, eu era aquele trancado em casa e igreja que não fazia nada, porque meu pai dizia que tudo era pecado. Então, o que eu fiz? Eu conheci o Vitor Chaves, ele é do Peru, e o Vitor ele tem uma história linda, porque ele cuida de crianças lá há 20 anos, agora fazem 21 anos. Então, quando eu conheci ele, foi na época do Orkut, para você ter ideia. Ele entrou e eu tinha já as comunidades do Orkut lotadas. E ele chorando, por favor, ajuda, por favor, venha até aqui, porque eu preciso de ajuda, se você puder, fala com os pastores no Brasil e tal. Eu falei, mas eu fui ver o que era. Quando eu abri, eu via vídeo das crianças comendo bolinho de terra, bolinho de barro. Eu não acreditava que era bolinho de barro. Não pode ser, gente. Ele tinha umas 200 e poucas crianças. E ele explicava, olha, eu estou pegando as crianças, colocando na base, porque pessoas apadrinham as crianças. Viram a mãe à distância, um pai à distância, por $30 por mês. Aí eu falei, poxa, então posso fazer algo. Se eu der um grito aqui nas minhas redes sociais, eu vou conseguir padrinhos, né? Aí descobri que o padrinho ele tem acesso à criança, ele abre o vídeo, a criança fala com ele, né? Ele traduz para a criança, porque lá a língua é o crioulo ou o francês. E a criança pega a foto dele, coloca lá da beira da cama, pô, esse aqui é meu pai lá do Brasil, esse aqui é minha mãe lá do Brasil. Então é uma coisa de vínculo, achei interessante. E aí, quando eu fui a primeira vez, ele explicou, desce na República Dominicana, eu vou buscar você. E aí, o que eu fiz? Fui para a internet, gritei, dei um grito. E aí eu agradeço sempre que na minha primeira vez que eu fui para o Haiti, eu tive alguns amigos que disseram assim, Wesley, já que você vai, poxa, leva minha semente, leva minha oferta. Foi a cantora Fernanda Brum, que na época, eu não lembro quanto, acredito que mil e poucos dólares, a Rose Nascimento. Feliciano não era nem deputado ainda, era só meu amigo, que nós somos amigos há mais de 30 anos. Aí o Feliciano disse, Wesley, eu vou pregar numa igreja, tudo que eu ganhar, você vai levar. Então, assim, eu vi que eu estava cercado de gente muito boa e eu levei isso. Conclusão, quando eu cheguei lá, eu não sabia o que fazer, porque nós convertemos em dólar, eu tinha que saber qual era a necessidade. Aí eu fui ver a necessidade. Aí foi triste. Porque aí eu fui, só para você ter experiência, no primeiro dia que eu cheguei no horário de sol escurecendo, lá não tem energia, tá? A cidade não tem energia, então casa nenhuma tem energia, a não ser um haitiano ou outro que seja melhorzinho de vida, por alguma condição não se sabe como conseguiu, colocou placa solar, porque de resto não tem. A água é uma água barrenta que vem do solo, um solo imundo, sujo, ela chega toda gordurosa, que é cavada porque não tem um saneamento, então não existe torneira nas casas, né? Então não existe caixa d'água, por exemplo, essas coisas não existem lá. E aí ele tinha ganhado um terreno de um americano que tinha ido, deu um terreno para eles. Eu falei, poxa, vamos levantar alguma coisa nesse terreno, vamos atrás. Eu comecei a gritar aos pastores e tal, né? Mas nesse primeiro dia, eu lembro que eu subi num palco todo de madeira que eles fizeram,
E eu não sei por que fizeram esse palco, podia estar no chão, mas ele ficou tão preocupado. Não, Wesley tá vindo, é um artista, vamos fazer um palco. Colocou os caras para bater uns palcos, fez um palco para mim, para eu subir para cantar para criança de 2, 3 anos de idade. Eu não entendi aquilo, aquela trabalheira que eles tiveram, mas foi o carinho deles de me recepcionar. E aí eu vi que tinha crianças que não tinham roupa, outras tinham, e estavam todas separadas, uma no pavilhão e outra no outro pavilhão. Eu cantei para uma criança, um grupinho de criança, e quando terminou, corre, Wesley, que tá escurecendo, tem que cantar para as outras. Eu peguei o violão e cantei, e as crianças sentadas, na hora que eu mandava pular e adorar a Deus e tal, elas pulavam com alegria e cantavam e se abraçavam. Eu falei, cara, que loucura isso. Aí eu falei, Vitor, mas por que tem uma criança aqui que não tem roupa e a outra tem roupa? Ele disse, Wesley, porque nós trabalhamos o apadrinhamento. Então essas que vocês cantaram por último aqui, elas têm padrinhos. Com o dinheiro do padrinho garante roupa, material escolar, comidinha, e aquelas não têm. Então você cantou primeiro para o grupo que não tem, para a gente liberar eles, porque eles não podem ver essas outras crianças comendo, porque tem comida para um grupo e não tem para o outro, e uma não pode assistir a outra comendo. Uau, aquilo acabou comigo. Acabou comigo, eu falei, a partir de agora, essas crianças que não têm padrinhos vão ver comida. Hoje são 1.800 crianças na base, hoje esse terreno são 3 andares, hoje esse lugar tem 18 salas de aula, tem 62 professores, hoje tem pelo menos 30 rachador de lenha para cozinhar para 1.800, imagina o que eles não gastam de lenha todo dia, e tem motoristas para levarem em 10 extensões, que são 10 bairros que a gente aluga casebre, aí tem 50 crianças aqui, 100 ali, 80 ali, fora a base. Totalizando, daí mais ou menos 1.800 crianças hoje, amparadas. E o que a gente faz? Com os gritos que eu dou na internet, sorteio de TV que eu faço, por exemplo, agora eu estou sorteando um carro, amanhã eu sorteio de um carro. Foi até bom tocar nesse assunto, não dá tempo do pessoal participar do sorteio ainda. O que eu faço? Um cliente pagou uma gravação no estúdio com um carro, um Voyage 2011, dá 30 mil de tabela. Eu falei, sabe uma coisa? Falei, cara, vamos abençoar. Acho que Deus já fez muito por nós esse ano, vamos devolver para ele em forma de amor para aquelas crianças. Então eu doei o carro, a pessoa compra a rifa do carro, deposita na conta deles, que eles têm uma conta no Brasil, o Vitor veio ao Brasil, abriu uma conta aqui para caso que quisessem apadrinhar a criança, então é uma conta que ele movimenta, põe direto para eles, não quero um centavo, não põe, nunca pedi dinheiro a ninguém, coloca na conta deles e manda no número de WhatsApp da minha equipe, manda o comprovante, que aí minha equipe dá um número de participação, cada R$100 é um número, por exemplo, quem doou 500 vai ganhar 5 números, quem doou 300, 3 números, então é muito simples, e amanhã o sorteio às 19 horas no meu Instagram. É um carro, olha, você vai fazer 2 coisas lindas, vai abençoar quem precisa, quem está precisando de comida, que a gente mantém o estoque, principalmente as crianças não apadrinhadas, não tem comida, mas tem um baldão de sopa. Tem um baldão de mingau. Então, sempre a gente faz alguma coisa para o coletivo, para todas elas, e aquelas que têm seus $30 tem um kitzinho de material escolar, tem a roupinha, então assim, conseguimos equilibrar a base, mas é doloroso, porque, Kátia, você vê que 1.800 crianças, se custar $1 por dia, sei lá, um remédio, um arroz, um ovo, uma banana, $1 por dia, estamos falando de $1.800 por dia, R$10 mil. No mês dá 300 mil. O que é um carro de 30 mil? Eu tenho que fazer esse carro virar até amanhã, sei lá, 150, 200 mil. Entende? Então, isso não é nada para eles, porque a gente mata a fome hoje, amanhã tem fome de novo. Então, assim, peço muito que quem estiver aqui assistindo, quiser participar, participe que dá tempo. Até amanhã, às 5 da tarde, a gente está fazendo ainda, liberando os números para quem for participar. Maravilha. Catita, eu vou deixar a palavra contigo, porque eu tomei um tempo grande falando da produção musical, então, por favor, querida, continua. Bem, saindo um pouco até, porque eu fico com os olhos marejados, até me afastei um pouco aqui para que vocês não vejam. Eu não aguento, eu choro. Eu evitei chorar aqui, porque eu choro toda vez. Então, eu até me afastei, falei assim, deixa eu me afastar que não vão ver meus olhos marejados, porque realmente essa missão do Haiti me emocionou muito quando eu vi. É muito triste saber que nós temos crianças passando por isso, e não só lá, né, no mundo todo. Mas agora, para descontrair um pouco, teve um vídeo seu que eu confesso, eu ri, mas eu ri muito, mas muito mesmo. Eu ria muito mais do que você que fez o vídeo, que é um vídeo que você falava sobre racismo, se dirigindo a pessoas como um negro que você é,
sem nenhum vitimismo. Como que é enfrentar essa turma do slogan que brancos têm dívida histórica com negros, sendo que você é um negro e de sucesso? Dívida histórica, vamos lá. Como é que eu vou pagar uma dívida, sendo que eu não estava no tronco para ser endividado e não era o branco de hoje que estava lá me chicoteando? Começa por aí. Vamos fazer a coisa certa. Se é para corrigir uma dívida, vamos voltar lá em Êxodo, que lá também tinha escravos, e eram hebreus. Ah, mas o que tem a ver com o negro? Porque quem escravizou foram os negros. Faraó, Egito, é continente africano. Então, vamos começar corrigindo por aí? 430 anos tomando chicotada, até chegar Moisés e libertar o povo. Ouvidas hebreias não importam. Ouvidas dos hebreus não importam. Ouvidas A dos polacos. A dos polacos. Então, essa questão de dívida é uma idiotice. Perguntaram para mim, existe racismo no Brasil? Eu falei, não, racismo não existe. No Brasil não existe. Por quê? Racismo configura uma ação. E você não tem um bairro racista, você não tem uma padaria racista, você não tem uma academia racista, uma escola racista, onde a escola de branco, escola de preto, barro de branco, não existe. Então, o racismo, ele é episódico. É um episódio que aconteceu aqui, que aconteceu ali, e aí ele é maximizado pela minoria, como que se vai potencializar que existe um racismo estrutural. Ora, calma lá. Se tem racismo estrutural, então me explica por que o samba é composto de 90% de preto. Por que o futebol, a maioria dos jogadores, 80% são negros? Me explica por que na arte do Brasil você tem 80% negro. E o Brasil é composto com a sua grande maioria negra. E uma minoria vitimista que grita para os brancos a dor deles, sendo eles a maioria. Ué, mas e as oportunidades? De que oportunidade você está falando? Intelectual? Porque uma oportunidade intelectual tem um negro que fala, não quero ser intelectual, quero ser jogador de futebol. Então ele vai ganhar muito mais do que estudou para ser intelectual. E é famoso. E tem vidas de milionário. E é preto. Então, você tem idiotas racistas. E não o racismo no Brasil. O Brasil não é um país racista. Ele tem idiotas racistas. Então, que fique bem claro. E quando eu falo racista, eu não falo racista branco com relação ao negro. Eu falo do negro que hoje tem uma estrutura para ser mais racista do que o branco. Por quê? Porque ele criou uma blindagem de vitimismo em torno de si. Então, como ele é vítima, ele pode falar do branco. Ele fala do branco opressor, ele ataca o branco. Depois que ele ataca, aí você fala, pô, você está fazendo racismo. Eu falo, não, é defesa. Eu sou a vítima. Ou seja, aquela dívida histórica virou uma forma dele atacar o branco. Então, nós legalizamos o racismo e não percebemos. Então, o verdadeiro racista é o preto vitimista, porque ele ataca o branco e ninguém fala nada. Então, por eu ser negro e eu defender a pauta com essa coisa de lugar de fala, não tem que ter lugar de fala. É porque se o branco falar, dá ruim para ele. As coisas que eu falo, se o branco falar, ele vai preso. E eu me defendo em qualquer tribunal. Em qualquer tribunal. Imagina um juiz. O cara falou ali, me chamou de negão, falou contra os pretos. Imagina o juiz falando, manda entrar então o acusado. Aí entra eu, negão. Não vai funcionar. Essa conversa não dá. Então, eu sou a voz para aquele que quer falar e não pode. Então, Sérgio Camargo, por exemplo, vinha sempre lutando com algumas vozes solitárias. Eu digo algumas porque tem gente que bate pesado. A Negona do Bolsonaro bate pesado, o Michael Sullivan bate pesado, tá lá o Hélio Negão, que é um preto sem mimimi. E tem muita gente. Eu vou te falar uma coisa. Esse é o grito da minoria. Então, se você, por exemplo, foi em países da África, como eu já fui muito, você toma um susto. Não precisa nem pisar lá. Perdão. Olá. Oi. Te escutamos. Eu caí aqui? Deixa eu ver. Acho que me ligaram. Caiu um pouquinho, mas não. agora tá legal. Alô? Tá legal, estamos te ouvindo. Acho que ele que não tá nos ouvindo. Deixa eu ver se eu caí, né? Porque eu não tô enxergando mais ninguém. Ah, tá. Então ele não tá vendo a gente. Ele que não tá. Alô? Alô? Vai ter que sair, gente. Então sai. Sair e voltar? Bom, eu vou tentar sair e voltar. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, então o Wesley está agora com problema técnico, vai sair, vai voltar para se reconectar e concluir a fala dele. Enquanto isso, você consegue ler o chat aí ou não, Edu? Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma pergunta no chat. O chat tá bem legal aqui, o pessoal fazendo muitos elogios. Voltei!
Voltou, tá nos escutando? Voltou. Eu acho uma maravilha quando você está numa live e alguém liga para você. Eu acho maravilhoso. Aí derruba a live, bagunça tudo. Então, eu concluí no meu raciocínio. Eu perdi onde é que eu estava. Eu ia falar alguma coisa importante. Falava do Sérgio Camargo, o Hélio Negão, estavam sozinhos. Sim, por exemplo, o Hélio sugeriu, o Sérgio sugeriu trocar o nome da Fundação Palmares, e aí ele quase apanhou esses dias. Ele sugeriu trocar, de repente, para Princesa Isabel. Mas é muito louco isso, porque a gente fala de uma liberdade, e não é só uma liberdade, porque a Lei Áurea ela tirou o direito, né, constitucional, o direito de você comprar escravos. Não é só deixar de ser escravo. Ele tirou dos barões o direito de comprar. Não tem mais, acabou o direito. Então, não tem mais, é um dever jurídico. Então, olha só, foi uma defesa para o negro. Mas não, então você coloca a Fundação Palmares no dia da consciência negra, é Zumbi dos Palmares, você descobre que Zumbi dos Palmares era um preto que tinha escravos. Exatamente, fazendo um adendo na tua fala, tirou o direito de ex-escravos comprarem escravos e venderem. Não é? Aboliu por completo a escravidão. O maior negociador que tinha de escravos era o Zumbi dos Palmares. Eu vou lá no lugar onde ele nasceu, na Serra da Barriga, que hoje é chamado Serra da Macumba, devido aos altares que é colocado, os trabalhos que são feitos e tal. Fica em União dos Palmares, em Alagoas. Lá tem igrejas evangélicas que me convidam e eu vou lá de vez em quando, que é um ponto turístico. Só que você chega lá, você só vê o povo subindo de branco, aquela coisa toda. E no pé tem uma estátua de Zumbi dos Palmares, que tinha escravos. Então, veja mas o Brasil tem uma história tão fascinante que escravos tinham escravos. Né, e alugavam os mesmos. É fascinante. O negócio é tão doido, que aí os caras saem queimando patrimônio público, queimando estátua de feudais, bandeirantes, barões. Pô, vai lá então e queima a estátua de Zumbi dos Palmares, que ele também tinha escravo. Se esse é o fator, vamos lá. Não tem coragem. Então, essa liberdade que foi dada para a gente, ela gera um pouco de receio para o negro vitimista, o negro mimimi, porque ele vai ter que falar de uma branquinha do zóio azul, que era e que também esquecem de Machado de Assis, Rebouças, tantos outros representantes, né, pretos, porque eu não gosto da expressão negro, como você mesmo já explicou várias vezes, eu sou de uma geração em que se falava, meu amigo é preto, não tinha essa, negro, isso veio muito depois politizado, não é? E eles esquecem desses nomes todos importantes da nossa história. O negro tomou uma forma de você militar em cima da cor da pele por uma causa. Você não defende a causa, irmão. Você não é do movimento, irmão. Então, o movimento, a causa ficou associado à cidadania negra, ao evento negro, à consciência negra. Então, você vê que virou uma bandeira, não é só uma defesa de raça. Até porque o negro é para dizer que você tem uma raça e o branco não tem. Porque se o preto tivesse que ter a raça da mesma forma que o branco tem, tinha que ser preto, porque negro não é cor. Cor é preto. O negro virou uma bandeira. Então, eu até acho que um tratamento delicado, pô, esse nego toca uma guitarra, legal, tô vendo que não tem malícia, não tem militância nisso, né? Pô, negão, não tem militância, mas também se quiser me xingar, qual o problema? Esse preto, esse negro, né? Eu vi o jogador do Flamengo lá, daquele vexame, o cara me chamou de negão, ele queria que chamasse ele de Branca de Neve, o que ele queria que chamasse? Lourão. Pô, tem umas coisas que não dá pra engolir, sabe? Bom, a gente já está aqui chegando no fim, já está quase uma hora desse papo maravilhoso, Wesley, obrigado. Eu tenho uma última pergunta aqui. Claro. Eu queria pedir licença, enquanto judeu, para fazer essa pergunta, mas eu queria que você mandasse um recado para o cristão que cogita votar em Lula. Olha, é simples. A gente entendeu o cristão que ele... Enfim, eu não consigo entender o cristão de esquerda, mas eu vou te deixar uma enquete. E aí você responde, e se você conseguir responder, manda para mim no privado, e aí não fica como um recado, fica como um embaraço na minha mente que eu quero que vocês me desembaraçem. Se a pauta na esquerda favorece o aborto, me traz biblicamente um respaldo para você, cristão, defender a esquerda. Se uma das bandeiras da esquerda, principais dela, é a ideologia de gênero, acompanhado da erotização infantil, do banheiro neutro. Então, me traga uma base bíblica, já que você, como cristão que defende princípios de Deus, pátria, família, você vai apoiar um projeto desse.
Como que você aceitaria, por exemplo, você acreditar num Jesus socialista, né, que tem que favorecer os pobres da maneira com que vocês interpretam, a ponto de você achar legal favorecer quem quer um pedaço de terra invadindo a terra do outro, que também é uma bandeira da esquerda. Enfim, se vocês conseguirem provar isso para mim, eu confesso para vocês que eu me converto ao socialismo e deixo de seguir esse evangelho religioso tapado que eu vivo, né? Fechado, de acompanhamento ao negacionista, ao genocida, e você vir da mesma forma com que você serve esse Jesus muito louco que eu preciso conhecer. Esse é muito doido. Esse Jesus aí eu preciso conhecer, porque eu não conheço ele ainda. Porque eu não consigo entender um cristão de esquerda. De verdade. Perfeito. Bom, Catita. Eu tenho, agora com profunda tristeza, confesso que eu não esperava ver um vídeo desse em suas redes sociais, Wesley, e respirei fundo assistindo aquele vídeo até o final, pensando, não, ele não está dizendo isso, não pode ser. E quanto mais eu assistia aquele vídeo, eu pensava, é culpa do Bolsonaro. Ele vai abandonar o evangelho. É por causa do Bolsonaro. Aquele anticristão, aquele racista, homofóbico, genocida, tenho certeza que foi culpa dele. E você, Wesley, você disse, estou saindo da igreja. Muita gente, eu pensei até tirar, porque eu vi que o povo levou a sério mesmo ali. O povo não estava aguentando ir até o final, já estava com o dedo coçando para me xingar, né? Mas é bom, porque esse meu lado descontraído mostra que existe uma autenticidade. Não vou mudar meu jeito, não vou pôr um terno na gravata só por uma questão de protocolo e etiqueta. Eu acho que o meu convívio acompanhado do meu bem-estar, do meu caráter, a minha alegria, foi assim que eu conquistei o presidente, foi assim que eu conquistei a todos com meus vídeos, é assim que eu vou continuar. Sou meio casca grossa, sou meio bateu, levou, eu sou da lei da física, né, que toda ação gera uma reação. Então, quem quer ter um Wesley comunicativo, ele vai ter um Wesley comunicativo, só se comunicar direitinho. Se ele quiser um Wesley irritado, é só ele mandar uma frase torta, que ele vai ter uma resposta torta também. E isso explica um posicionamento, que o povo acha que cristão é idiota. Um cara desse me afrontou um dia, e aí eu dei uma resposta meio torta para ele. Ele falou assim, isso aí que você ensina sobre cristianismo? Eu falei, não. Já que bom que você falou sobre Cristo, porque Cristo, quando precisou, chamou Pedro de diabo, e quando precisou, foi com o chicote lá e tirou o povo da porta do templo, tudo na base da porrada. Então, vocês acham que crente é tonto, ele mete o pé no peito e eu tenho que aceitar porque eu sou um coitadinho, né? Então, não, acho que o crente tem que ter postura. Lucas 22 e 36. Tem um versículo que eu sou apaixonado. Jesus disse assim para os discípulos, olha, aquele que tem bolsas, vai lá, vende suas mochilas, a capa, a bolsa e compra espada. Por que Jesus estava mandando 12 homens bons, que está acostumado a tomar tapa na cara e apanhar do povo, o povo acha que cristão é tonto, né? Por que Jesus estava mandando esses caras bonzinhos comprar armas? Jesus era armamentista? Será que era para fazer carinho no outro com espada? Tá lá, Lucas 22, 36. Vendam as armas e comprem espadas. O que ele quis dizer? Olha, vocês têm que estar afiados. Prepare a sua defesa. Então, quando eu vejo um Silas Malafaia dando uma de louco na internet, com muitas coisas que eu não concordo, mas está usando a espada, está barrando ideologia de gênero, está barrando o aborto, está barrando o banheiro negro, está dando os gritos dele, está usando a espada. O que falta é a turma da direita aprender isso e usar a espada. E eu lembrei, quando caiu a conexão aqui, o que eu ia falar. Eu lembrei agora. Eu ia falar justamente sobre isso, sobre o posicionamento da minoria, a minoria que faz esse barulho gigantesco. Eu estava falando sobre o continente africano, falei que eu fui algumas vezes na África e caiu, lembra disso? Isso. Eu ia falar justamente que aqui mesmo, você pesquisa no Wikipédia e você vai assustar. Se você coloca assim, Congo, eu vou deixar uma lição de casa para todos que estão assistindo. Coloca assim, Congo, aí coloca religião predominante, aí você vai ver lá, islamismo, os muçulmanos,
em 60%, 35% cristãos. Uma minoria é a cultura local, que a gente chama aqui de afro, que bate tambor, os que fazem as suas corimbas, minoria. Aí você vai Camarões, 70% cristãos, 20 e poucos por cento muçulmanos. A minoria bate tambor, é a cultura afro. Aí você fala, não é possível, vou na Nigéria, religião predominante, ou é cristão ou é muçulmano, ou é cristão. Sempre a minoria é a cultura local. Ou seja, até o afro que eles mandam a gente respeitar aqui, não existe no seu próprio continente. A cultura afro não existe. Mas é o grito da minoria. É a minoria que grita no feminismo, é a minoria que grita para gays, lésbicos, simpatizantes, né? Que é a minoria que grita. Então, assim, você vê que é um emparelhamento de todas as bandeiras deles. São minoria, mas sabem trabalhar. Falta isso para a direita. Falta essa união que eles têm, falta esse grito que eles têm. É isso que está acontecendo. São Paulo está vivendo isso. São Paulo agora tem essa briga do Weintraub tentando convencer que a indicação do presidente, que é o Tarcísio, não é bacana, porque desde 2020, tá, mas e aí, vai sair os dois? Vai sair os dois, a direita vai dividir o voto, enfraquece, a esquerda vem e toma o trono. É assim que funciona. Falta inteligência da direita. Então, fica aqui um recado para todos nós ficarmos muito bem espertos, que nós precisamos nos unir. Não é só uma guerra política, tem uma guerra ideológica e também espiritual por trás da política desse ano, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Quem não tiver essa visão espiritual, a gente vai ceder o trono para quem quer reinar, e sabemos que não é um político que quer reinar, é o próprio diabo. Exatamente. Bom, pessoal, a gente conversou aqui com o Wesley Rossi, esse papo maravilhoso. Wesley, sempre bem-vindo. Espero que tenha sido o primeiro de muitos bate-papos que a gente vai ter. Tá? Continua com a gente aqui mais um pouquinho. Eu vou passar a palavra para a Catita para as considerações finais e a gente já se fala daqui a pouquinho. Continua com a gente, Wesley. Obrigado, amigo. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Poxa, que bom. Prazer conhecer você. Claro que vai ter outras vezes. Pode me chamar. Papo gostoso assim eu gosto. Eu fico muito à vontade. Feliz de ouvir. Catita, por favor. Obrigada, Wesley, mais uma vez, por você estar aqui conosco. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a audiência, né? Agradecendo também ao seu Renato Bolsonaro, que hoje, gentilmente, compartilhou, né, o link dessa live de hoje. Que legal. Ajudou muito a gente aqui compartilhando, e outras pessoas também divulgaram, várias pessoas, aliás. Então, agradeço a todas essas pessoas que divulgaram esse trabalho de hoje, ajudando com que a gente leve esse conteúdo, essa verdade para mais pessoas, que é esse o intuito do nosso canal. Pode mandar para mim, Catita, os recortes também que eu vou espalhar nas minhas redes. Tem gente para caramba lá, com certeza. Joia. Isso eu iria lhe pedir depois, mas já que antecipou, já agradeço. Agradeço também, mais uma vez, essa honrosa presença, né, que para nós que somos seus seguidores, seus fãs, olha, sensacional, desejosos já, como o Edu bem mencionou, no seu retorno, mas daí não mais como nosso entrevistado, mas como parte da nossa bancada aqui, no nosso Conexão Conservadora, que é um outro programa que nós temos. Então, já lhe convido aqui abertamente para estar conosco. Já aceito. Marca o dia. Vambora. Ótimo, vamos lá. E pedimos ainda que nos sigam em nossos canais independentes, Edu Leitão, Pedro Lima, no Papo de Ogro, no Rubens Camargo, aqui no Instituto Liberdade Conservadora, em meu canal, e, claro, nas redes sociais de Wesley Rossi. Um abraço a todos, a gente se vê semana que vem com a doutora Ângela Gandra, Eduardo Cavendish e outros. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Valeu.